E olá Saiyajin, sejam bem-vindos ao canal Seven Balls Brasil. E a gente sabe que todos vocês são tão loucos por Dragon Ball quanto nós. E é por isso que estamos aqui, para explorar o mundo dos momentos mais loucos, inesperados e surpreendentes de toda a saga. Mas hoje, a gente não tá falando apenas de lutas épicas ou reviravoltas. Nem vamos ter teorias. Não, hoje a gente tá mergulhando no lado mais adulto de Dragon Ball, nas cenas um pouco erradas. Então se prepara, porque vamos explorar as cenas mais absurdas e quase mais 18 de Dragon Ball. Alguns de vocês podem se lembrar delas como uma risada ou um aceno de cabeça nostálgico, enquanto outros podem se surpreender com quão longe Akira Toriyama estava disposto aí. E agora, sem mais delongas, vamos entrar nas cenas mais absurdas e quase mais 18 de todo o universo de Dragon Ball. Se você ainda não é inscrito, conto muito com a sua inscrição. E assim, você receberá notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Não se esquece de deixar o seu like para que a gente saiba se você tá gostando do conteúdo. Vamos começar com um momento que provavelmente é um dos mais lembrados pelos fãs antigos de Dragon Ball. E ocorreu logo nos primeiros episódios da série. E a jovem Bulma, um dos principais personagens e responsável por desencadear as aventuras de Dragon Ball, se vê em uma situação um tanto quanto embaraçosa. Para conseguir a esfera do dragão em posse do Mestre Kami, ela é persuadida a mostrar o que ela acredita ser sua calcinha. Contudo, mais cedo no episódio, Goku havia removido sua calcinha enquanto ela dormia, pensando que era uma espécie de cauda. Desavisada, Bulma levanta seu vestido e expõe mais do que o esperado para o Mestre Kami, um velho pervertido conhecido por suas tendências lascivas. E esse ato cômico, embora relativamente inocente, é provavelmente um dos primeiros momentos quase mais 18 que Dragon Ball apresentou, dando início a uma série de situações inusitadas que viriam ao longo da saga. Continuando com nossa personagem Bulma, vamos revisitar uma cena que novamente borra a linha entre o conteúdo para jovens e adultos na série Dragon Ball. Trata-se de uma cena de banho de Bulma que ocorre durante as aventuras iniciais do jovem Goku. Nessa cena, vemos Bulma se banhando no conforto de sua cápsula da Corporação Cápsula, um instante de privacidade durante sua busca pelas esferas do dragão. E a cena em si apresenta uma nudez implícita, cobrindo os detalhes mais íntimos com um vapor estrategicamente posicionado ou objetos do cenário. No entanto, a insinuação é bastante clara. Embora possa parecer inofensivo hoje em dia, deve-se lembrar que Dragon Ball era um mangá e anime destinado ao público jovem, tornando tais cenas bastante controversas na época. E essa é uma das várias cenas que contribuíram para a reputação de Dragon Ball, de empurrar os limites de seu conteúdo para além do que geralmente era considerado aceitável para desenhos animados durante o seu tempo. Nossa próxima parada em nossa jornada pelos momentos mais absurdos de Dragon Ball nos leva de volta ao jovem Goku, o protagonista inocente e bastante ingênuo da série. Uma das cenas que mais chocou e divertiu o público foi o hábito peculiar de Goku de verificar o gênero das pessoas. Criado nas montanhas por seu avô adotivo, Goku não teve muito contato com a sociedade ou com os conceitos de modéstia e privacidade. Isso fica evidente quando ele conhece Bulma pela primeira vez e, ao perceber a ausência de cauda, ele acredita que ela perdeu a dela. Depois disso, Goku desenvolve um método bastante íntimo para confirmar o gênero de alguém: dar tapinhas em suas partes íntimas. Embora seja retratado de maneira cômica, esse comportamento de Goku leva a uma série de situações embaraçosas e desconfortáveis, especialmente para Bulma, que é frequentemente o alvo de suas investigações. E essa é mais uma das cenas em Dragon Ball que desafia as normas convencionais de conteúdo adequado para desenhos animados, misturando a inocência infantil com o humor adulto, criando situações que são ao mesmo tempo engraçadas e ligeiramente inapropriadas. E a próxima cena em nossa lista nos leva para o coração de ação em Dragon Ball, o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais. Nesse torneio, somos apresentados a uma lutadora peculiar, Han Fan. E ao contrário da maioria dos lutadores que confiam em sua força e habilidades marciais para vencer, Han Fan tem uma tática única: sua sedução. Durante sua luta contra Nan no torneio, Han Fan rapidamente percebe que ela está em desvantagem em termos de força bruta e habilidades de combate. No entanto, em vez de desistir, ela se volta para suas outras habilidades. Em um momento surpreendente, Han Fan começa a se despir, fingindo que está tomando um banho, o que deixa seu oponente Nan completamente distraído e envergonhado. Nan, proveniente de uma vila muito tradicional e conservadora, fica tão desconcertado que não consegue reagir apropriadamente, permitindo que Han Fan obtenha vantagem. Essa cena é bastante explícita, com Han Fan usando claramente seu corpo e a sugestão de nudez como uma tática de combate. A estratégia de Han Fan de utilizar a sedução como arma pode ser interpretada de várias maneiras, mas sem dúvida entra para a lista de cenas mais absurdas de Dragon Ball. Foi um momento que definitivamente empurrou os limites daquilo que é considerado aceitável em um desenho animado, e continua sendo um dos momentos mais memoráveis e polêmicos de toda a série. E Mestre Kami. Embora seja um dos personagens mais adorados em Dragon Ball, seu comportamento lascivo é sem dúvida um dos aspectos mais controversos da série. E esse mestre de artes marciais de idade avançada, conhecido tanto por seu poder formidável quanto por seu caráter pervertido, nos proporcionou muitos momentos cômicos ao longo da série, mas também alguns que realmente testaram os limites do que é aceitável em um desenho animado. Uma das representações recorrentes desse lado pervertido do Mestre Kami é a sua predileção por revistas de conteúdo adulto. Em várias ocasiões, ele é visto lendo essas revistas, folheando suas páginas com um olhar ávido e às vezes, e até mesmo sendo flagrado em situações comprometedoras com elas. Em um dos episódios, ele chega a oferecer uma dessas revistas a Goku como forma de educação. Esse comportamento constante, desavergonhado, é sem dúvida um dos elementos mais controversos de Dragon Ball. Embora seja apresentado de uma forma cômica e, em sua maior parte, inofensiva, as ações de Mestre Kami e seu fascínio por material adulto são aspectos do personagem que provavelmente não seriam tão facilmente aceitos em desenhos animados atuais, dada a mudança em sensibilidades culturais e normas sociais. Mais uma vez, Dragon Ball destaca-se por sua vontade de desafiar os limites, mesmo que isso signifique entrar em um território considerado inapropriado.
E avançamos em nossa lista até Dragon Ball Z, onde encontramos um momento peculiar envolvendo Bulma e Vegeta. E esse casal, conhecido por sua dinâmica única e às vezes explosiva, nos proporcionou muitos momentos inesquecíveis ao longo da série, mas talvez nenhum tão surpreendente quanto a cena na Câmara de Gravidade. Em um dos episódios, Vegeta, sempre o guerreiro obstinado, tá treinando intensamente na Câmara de Gravidade. Ele está completamente focado, sua determinação inabalável em se tornar o melhor lutador possível o consome. No entanto, Bulma entra na Câmara com um objetivo bastante diferente em mente. Vestindo uma roupa sedutora e exibindo uma atitude coquete, Bulma tenta distrair Vegeta de seu treinamento. E a cena é carregada de sugestão mais pesada, com Bulma fazendo várias insinuações e tentativas de sedução. Vegeta, no entanto, permanece impenetrável, seu foco na formação inabalado. Embora essa cena seja mais sutil do que outras dessa lista, ainda assim é bastante ousada. E a sugestão de uma interação íntima entre Bulma e Vegeta, especialmente com o contexto de treinamento intensivo de Vegeta, adiciona uma camada de complexidade à sua relação e mais uma vez impor limites do que é normalmente esperado em um desenho animado. Como tal, é outra cena que certamente se qualifica como uma das mais chocantes e absurdas em toda a saga de Dragon Ball. Vamos abordar agora uma cena que acontece durante os primeiros dias de Dragon Ball, onde o astuto porco antropomórfico, Oolong, se destaca. Conhecido por suas transformações, Oolong decide utilizar suas habilidades de maneira bastante questionável. Em uma tentativa de seduzir Yantia, Oolong se transforma em Bulma. No entanto, a farsa vai além da simples transformação. Enquanto se passa por Bulma, Oolong decide tirar proveito da situação e leva a encenação a um nível mais sugestivo e desconfortável. Durante a transformação, Oolong, como Bulma, começa a fazer movimentos e gestos provocantes, fazendo sugestões eróticas para Yantia que, é claro, não tem ideia de que está sendo enganado. E essa situação se torna ainda mais embaraçosa quando a verdadeira Bulma chega, expondo a enganação de Oolong. E essa cena é mais um exemplo de como Dragon Ball, especialmente em seus primeiros dias, não se coibiu de incluir conteúdo mais sugestivo. O uso de transformações por Oolong para enganar Yantia de uma maneira tão sugestiva é um aspecto que provavelmente levantaria sobrancelhas se fosse incluído em uma série de animação moderna. Nossa viagem pelos momentos mais absurdos e chocantes de Dragon Ball chega ao fim com uma cena particularmente memorável, que acontece logo após o casamento de Goku e Tite. Apesar de Goku ser um dos personagens principais, ele é conhecido por sua ingenuidade e inocência, especialmente quando se trata de assuntos mais complexos ou maduros, como relacionamentos românticos. Logo após a cerimônia de casamento, há uma cena em que Goku e Tite estão prestes a iniciar a sua lua de mel. Tite, entusiasmada e com um brilho ansioso nos olhos, parece ansiosa para começar. Goku, no entanto, é completamente alheio ao significado da lua de mel. Para ele, que passou a maior parte da sua vida treinando artes marciais ou em busca das esferas do dragão, o conceito é estranho. E a cena torna-se cada vez mais cômica e simultaneamente desconfortável. E à medida que Tite tenta explicar o conceito para Goku, resultando em várias insinuações mais diretas, a reação ingênua de Goku só intensifica o absurdo da situação. E essa cena, apesar de sua natureza humorística, adiciona uma camada de realismo ao mundo de Dragon Ball, mostrando que até mesmo heróis superpoderosos passam por situações de cotidiano, como a lua de mel. No entanto, a maneira como essas situações são abordadas e apresentadas é um claro exemplo do tipo de conteúdo que, embora aceito na época, seria considerado bastante chocante e talvez inaceitável em um desenho animado moderno. Com isso, concluímos nossa jornada pelos momentos mais absurdos e chocantes de Dragon Ball. Cada um desses momentos, em sua própria maneira, desafiou as expectativas e as normas de seu tempo, provando que Dragon Ball nunca teve medo de empurrar os limites. E ainda assim, eles servem como um lembrete de como os padrões e as expectativas para o que é apropriado em animação mudaram ao longo do tempo, como podemos ver em Dragon Ball Super. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos em breve no meu próximo vídeo.